Levítico capítulo 6, Parashat Tzav. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: ordena a Aharon e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta de elevação. A oferta de elevação ficará queimando sobre o altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar estará aceso nela. Até aqui. Agora, eu vou ler o mesmo texto na Torá Mordecai. Aliás, a gente acabou de ler aí. Vamos ver o comentário, desse pedacinho. Ordena, olha aí na nota de rodapé. Os sábios ensinam, ordem, sabe, é sinônimo de pressa, zelo, estímulo, imediatamente e por todas as gerações. Tudo que é feito constantemente necessita de um redespertar contínuo para que não se estabeleça a rotina, amortecendo os sentidos e reduzindo as emoções. Vamos comentar um pouquinho aqui, olha. Esse é o perigo e essa é a crítica que religiões, por exemplo, que os evangélicos sempre falam contra o judaísmo, contra o catolicismo. Qual é a crítica que se fazia? Você já ouviu que isso foi feito muitas vezes? A questão da reza. Vocês lembram quando éramos evangélicos, o que falavam para a gente? Que a reza, você não lembra disso? Que não podia, Isso. Porque sempre foi ensinado que essa questão da reza é uma coisa fria. E o evangélico gosta de falar, não, nós oramos a Deus. No sentido de conversar, de não ter palavra fixada, De você falar livremente. Mas veja que a questão não é naquilo que você lê, numa reza pronta ou numa reza que você fale normalmente. Por exemplo, quantos evangélicos que você conhece até hoje, que está lá há 30 anos dentro de uma congregação, você pede para ele orar, ele não ora, não sabe. Fala, não sei. Se ele não sabe na hora que está assim no nosso meio, fala, eu oro sozinho. Não tem essa, eu oro sozinho. Qual é a diferença? Se não sabe orar junto com as pessoas, então não sabe orar sozinho também. Quem garante que sabe orar? Então essa questão de, eu sou livre, eu falo, aí entra no que a gente comentou ontem. Deus me entende. Não tem essa que Deus me entende. Entendeu? Agora, nesse capítulo dessa Parashá, o que está sendo enfático aqui, nesse pedacinho que a gente acaba de ler, é que, olha lá, tudo que é feito constantemente, ou seja, oração, reza é feito constantemente? Sim. Necessita de quê? De um despertamento contínuo para que não se estabeleça rotina. A pessoa pega lá, vai ler o Sidur, o judeu. Penei Noah não precisa seguir reza do Sidur. Vai lá, pega o Sidur, simplesmente repetir não é diferente do Ave Maria, do Pai Nosso, é a mesma coisa. Não é diferente daquele que vai orar e fala, Senhor Deus dos céus e da terra, obrigado por isso, por aquilo, tal, e termina a oração em nome de Jesus, o evangélico faz. Qual é a diferença? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque as três está ruim, as três está errada. Porque está fazendo simplesmente por fazer. Um apenas leu, o outro apenas falou aquilo que já está aprendido, não é de coração. De coração que está se falando, a única coisa que Deus pede para a gente é que a gente seja sincero, que seja o coração aplicado, entendeu? É aqui que é a diferença, essa palavrinha hebraica, que é kavaná, ou seja, intenção. A pessoa precisa ter desejo de conectar-se com Deus. Senão, o judeu fica tão religioso quanto o católico, que fica tão religioso quanto o evangélico, que fica tão religioso quanto qualquer outro tipo de crença.
Ninguém tem autoridade para falar nada de ninguém. Essa é a questão, entendeu? Você tem que aprender a ser livre. Livre é sentir. E uma forma que Deus já nos ensinou muitos anos lá atrás, quando nem pensávamos em aceitar o judaísmo, é aquela questão: acordou de manhã, o que ele diz para a gente naquela época? A primeira palavra deve ser declarada comigo. Assim você vai aprender, a primeira pessoa com quem você fala, se abrir o olho, fala bom dia, Deus. E aí é a liberdade, é a inocência de cada um, entendeu? É aquela questão de você, bom dia, Deus. Ora, se é uma coisa minha, eu posso falar para ele, como foram as coisas hoje, papai? Teve muito trabalho? Curou bastante gente essa noite, livrou bastante gente de acidente, libertou bastante pessoas, ajudou muitas pessoas. Você está conversando. Quando você vai na casa de um amigo seu, você fala, e aí, como é que você está? Você dá um abraço, você fala, mas me conta, menina, como são as coisas? E esse novo emprego? Fiquei sabendo disso. Você comprou um carro, gostou, tá bom? A pessoa fala com alegria. Isso é estar dentro um do outro. A gente tem que ser assim com Deus. Ele nos dá a vida diariamente. Entendeu? É atitude simples. Vai começar assim, olha, já era para estar todo mundo craque nisso, porque que ele tenha falado isso já deve ter uns 10 anos, para mais. Se você em 10 anos não acostumou a ter essa conversa com Deus, o negócio está difícil para o teu lado. Está difícil. Aí você gosta de ser religioso. Aí é um outro problema. Você gosta de falar para as pessoas, eu estou indo para o céu porque eu vou numa igreja. Gente, igreja leva alguém para o céu? O povo vai ter surpresa. Muita surpresa e desagradável ainda. Ainda vale aquela regra que o pessoal fala, eu dou os meus dízimos, eu dou minha oferta, eu não falto em culto. Isso não é relacionamento. Se fosse assim, nenhum casamento iria acabar. Porque o marido vem dormir em casa toda noite? Está ali toda noite, qual a diferença? Ele está indo no culto toda noite, na casa dele. Mas o casamento acaba porque não tem o quê? Respeito. Não tem conversa. Aí, por falar nisso, eu citei um filme para vocês semana passada, e por coincidência estava passando esse filme ontem, eu assisti de novo. O filme chama Eu Quero Ter a Tua Vida. Aqueles dois amigos que trocam de... Um passa a ser o outro, né? E eles ficam um período. Só que um era respeitável, aquele cara certinho, advogado famoso, todo certinho. O outro era um molecão. O outro não estava nem aí com nada, só queria saber de estar na gandaia com as mulheradas, estava curtindo a vida doidado, né? E quando um assumiu a personalidade do outro, só o corpo ficou da pessoa, mas a alma fez assim, mudou, né? E o que foi legal é que de repente o próprio marido que está no corpo do amigo, conversando com a esposa, que é a esposa dele, a esposa começa a falar que o fulano, porque ela não acreditou que eles tinham mudado de pessoa, né? Que o corpo era do outro, mas a alma era o marido. E ela, numa crise, começa a chorar e fala que há muito tempo o casamento deles não vinha bem. Para ele foi uma surpresa, porque a pessoa se acostuma que está tudo bem. Chega uma hora que você não percebe que você mudou para pior. Porque a gente acostuma chegar, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, um beijinho aqui, ou um beijinho na boca, selinho, ou um beijinho no rosto, aquela coisa, virou aquela rotina do dia a dia. Acabou a vida, acabou o relacionamento, acabou o entrelaçamento. E com Deus as pessoas são assim também. Porque todo mundo se ocupa do dia a dia e esquece de Deus. E se ele começa a pensar que ele está muito conectado com Deus, aí o povo fala, esse cara é bitolado, ele é religioso, ele só pensa em Deus, ele não liga para mais nada, tudo para ele é Deus. Não tem família, não tem isso, não tem aquilo.
Mas os sábios da Torá que conseguiram entrar no que a gente vem falando do ir mais além, são pessoas que entraram para dentro do reconhecimento dessa Torá, e com isso, perdeu-se filho, perdeu família, perdeu tudo. Por quê? Porque para a gente ter o que nós temos hoje, são pessoas que doaram as suas vidas, porque eles tiveram que entrar para um mundo totalmente solitário, entre a pessoa e Deus. Quer dizer, não é solitário, solitário para quem está vendo de fora dessa vida aqui, mas o relacionamento deles são com aquelas coisas espirituais. Agora, continuando aqui, então é típico da natureza humana apressar-se a fazer coisas sem importância. Porém, quando chega a hora de cumprir um mandamento, a pessoa é tomada de preguiça e demora tanto a agir que acaba perdendo a oportunidade de cumprir uma boa ação. Não se deve, pois, considerar a pressa em cumprir um preceito como um ato precipitado, impulsivo ou como um desejo de se desincumbir logo de uma tarefa difícil. Ao contrário, isso demonstra disposição e um sentimento de dever em relação aos mandamentos, as mitzvot. As características de rapidez e de diligência entre os traços de caráter de uma pessoa é garantia de que terá êxito em toda atividade que vier a desempenhar. Então aqui termino dizendo, as características de rapidez e diligência entre os traços de caráter. É você que vai moldar teu traço de caráter. Agora, eu vou passar aqui para a Torá Mordecai. Então aqui diz assim, o comentário. Os capítulos anteriores do livro, a Torá tem prescrito os sacrifícios e suas denominações. Depois desta prescrição de leis gerais concernentes aos sacrifícios, a Parashat Tzav, veremos nela uma enunciação complementar das leis acima mencionadas. Se Forno agrega que existem tantas diferenças entre os distintos sacrifícios, como existem diferenças nas ações e intenções. É aqui a palavrinha mágica. As ações e as intenções das pessoas que vão oferecer-se a Deus. E é por isso que a Torá, depois de anunciar as leis referentes aos korbanot, aos sacrifícios, na paraxá anterior, ela volta outra vez a insinuar alegoricamente o embasamento teórico deste ritual. Agora a parte que fala, ordena a Aharon e a seus filhos. Ele diz assim, na paraxá anterior, a ordenança havia sido para os filhos de Israel. Levítico 1:2. Embora que nesta nossa paraxá, a ordenança está dirigida aos filhos de Aharon, que são, em definitivo, aqueles que se ocuparão exclusivamente do ritual mencionado. Pois a Torá proíbe a toda pessoa afastada dos Kohanins ter ingerência no ritual. Noutra ordem de coisas, os sábios do Midrash interpretam a sucessão dos textos em hebraico, Dorshei Semuhot, das Parashot Vaikra e Tzav, da forma seguinte. Na paraxá anterior, Vaikra, capítulo 5, versículo 23, o texto fala da devoção de Gezel, que é roubo. Embora que no capítulo 6, versículo 2, o texto prescreve as leis de Olá, que é o holocausto. Nossos sábios chegam à conclusão de que a sucessão destas duas ideias no texto não é uma mera coincidência, senão bem mais clara é a manifestação da ética que a Bíblia exige do homem que serve a Deus. Não se podem ter atitudes ambivalentes, ou seja, roubar e furtar, por um lado,
e por outra parte, oferecer um sacrifício a Deus. Gente, aqui está falando que a pessoa que furta e rouba, aí depois ela vai oferecer a Deus, ela tem vida dupla. É o marido que tem uma mulher em casa e uma família na rua, uma outra mulher na rua, vida dupla. Como é que ele tem a cara de chegar em casa, oh meus filhos, que saudade, gente, que saudade. Aí ele chega lá na outra casa, oh meus filhos, que saudade. Você vai falar, não, ele está sendo sincero. Quando ele está numa casa, ele sente saudade da outra. Quando ele vai na outra, ele sente saudade da outra. Mas que vida é essa? Como que pode? As pessoas, elas costumam no dia a dia agir assim com Deus. Elas vão mantendo a vida dela particular, que seja roubar e furtar. Mas aqui eu estou falando agora no sentido alegórico. Porque ele está falando literal, roubar e furtar, aí vem o sacrifício para você cortar aquele pecado, tá? Agora aqui eu estou juntando as coisas dizendo que no dia a dia normal, a gente rouba e furta de Deus. Furta de nós mesmos e furta de Deus, porque nós existimos para recuperar este mundo. Mas nós somos educados desde que nascemos aqui, que nós estamos vivendo para o marido, para a esposa, para os filhos, para o trabalho, para tudo. E se sobrar um tempinho, aí eu vou na igreja. Ah, se eu ficar doente, precisar de Deus, eu vou na igreja. Ah, se eu precisar de alguma coisa, eu ligo no rádio, o pastor, o bispo, o espírita, tem João de Deus, tem João de tudo quanto é estirpe. Aí você pede uma oração. Ah, se você quiser comprar alguma coisa, você fala que vai dar uma oferta e ele profetiza uma bênção na tua vida. E muitos acham que está tudo belezinha nessa questão. E a vida segue. Aí eu pergunto para você, quem é que está sendo roubado de fato? Você vai falar Deus. Não é Deus que está sendo roubado. Quem está sendo roubado é você. E você é o seu ladrão. Você rouba você mesmo, porque contato com Deus, você já estabeleceu o que você não quer. Você quer mostrar para as pessoas que você tem uma espiritualidade, que você não vive. Quem não se lembra de chegar na casa das pessoas e rir de uma Bíblia aberta? Eu sempre fui ensinado na igreja evangélica que a Bíblia aberta no famoso Salmo 91, que fica até amarelada, né? Porque só fica aberta naquela posição. E aí você pergunta na casa da pessoa, por que essa Bíblia está aberta? Ela fala, porque ela aberta no Salmo 91, ela protege. Aí quando iam expulsar demônios, eles iam ler o Salmo 91, aí o pessoal dessas igrejas que expulsa demônio, ri daqueles que quando vai expulsar demônio, fica lendo o texto bíblico. Ou seja, uma igreja, denominação, tirando sarro da outra denominação, dizendo, coitado, inocente, não sabe de nada, né? Agora, você vem pela Cabalá, e o ensino da Cabalá fala justamente que os salmos é tudo sentido de singular. Você vai ter um processo, antes da audiência, um mês antes, você deve ler determinados salmos. No dia do seu aniversário, você sempre tem que ler o salmo seguinte. Então, se você faz 54 anos, você lê o salmo 55. Vai fazer não sei o que, tem determinados salmos para ler. Mas a pessoa acha que está lendo apenas o salmo. Mas ela está lendo o salmo, não está? O que está faltando aí? Conhecimento. Se ela lê uma coisa, ela está fazendo? Está. Mas ela está tendo intenção de fazer? Não. Porque não vai ter efeito. Imagina, você quer matar o mato na sua calçada para não crescer mais. Você tem uma intenção de matar o mato. Aí você vai e enche aquele potinho seu, esborrifador, e você põe água. Aí você vai lá e... Você teve o trabalho, você fez. Você realizou o serviço. Com a intenção de matar? Com a intenção de matar. E as plantinhas, cada uma que você vai... Elas estão assim, delícia. Igual um amigo lá que
o cachorro do Gabriel, que estava cheio de carrapato uma época. Ele falou que quando passava pela rua, que os carrapatos que estavam no mato da esquina, na hora que via, ele imitando, dizem que ele já estava preparado assim, ó, né? Que na hora que o cachorro passava, ele pulava, até de costas assim. É assim que muitas pessoas fazem. Faz uma coisa que não serve para nada. Água faz o mato crescer. Então, atitudes de pessoas, ao invés de cortar, só está fazendo o negócio crescer. Aí, novamente, por que as pessoas gostam de se enganar? A gente fica bravo. Onde você teve? 9h30, era para você estar aqui 8h30, 1 hora de atraso. Onde você foi? Coisa de marido e mulher, né? Não, eu fui então... Fala a verdade. Gente, quem que tá enganando quem? Para que essas coisas? E vai falar que Deus está sendo enganado? Ele sempre soube quem é você que não sabe quem é Ele. E ainda insiste em não conhecer a Deus. Deixa eu seguir aqui. Eu sou fã dessa Torá aqui, viu? Tem uns comentários muito 10. Então, os sábios, eu não lembro até aqui, podem ter atitudes ambivalentes. Quer dizer, não se pode ter atitudes ambivalentes, ou seja, roubar e furtar, por um lado, e por outra parte, oferecer um sacrifício a Deus. Os sábios trazem em apoio o versículo de Isaías 61, versículo 8, que diz: pois eu sou Adonai, que ama o direito e aborrece o mal, ainda para um holocausto. Por suposto, esta interpretação do Midrash está baseada não somente neste versículo, mas mesmo na Torá, e especialmente em todos os profetas de Israel, que têm combatido com veemência as pessoas que convertem a fé em Deus numa série de atos rituais. Ora, os evangélicos se gabam em falar que os judeus ou que pessoas que fazem as coisas no sentido ritual, que eles são fariseus. É ou não é? Chamado de obras de fariseus. E aqui, veja só, o alerta da própria Torá e de todos os profetas que têm combatido com veemência as pessoas que convertem a sua fé em Deus numa série de atos rituais que contradizem a essência da mesma Torá de Israel. Recordemos o salmista que diz que somente o homem de mãos limpas e coração puro pode apresentar-se diante de Deus no seu santuário. O comentário do verso 2, dizendo sobre o holocausto. Segundo Abravanel, estes versículos estão ampliando as leis para os 2 holocaustos que se ofereciam diariamente no santuário, chamados em hebraico Korban Tamid. Como reza o versículo em Êxodo 29, verso 38. E isto há de ser que oferecerás sobre o altar cordeiros, 2 por dia, sempre. Rabbeinu Beaye Ben Asher entende que a Torá começa com o enunciado das leis do sacrifício, holocausto, porque este é o mais importante dentre todos, já que, segundo nossos sábios, o holocausto se oferecia como expiação pelos maus pensamentos do coração. Ademais, agrega Rabbeinu Beaye, que o fato de Korban Olá, holocausto, se fazia consumir no fogo durante toda a noite, caso único entre todos os sacrifícios, se deve, na ordem alegórica, a que os pensamentos que nos invadem durante o repouso noturno. E aí ele diz sobre o profeta Michá,
que previne aquelas pessoas que pensam na iniquidade e geram o mal em seus leitos, e com a luz da manhã cometem. Ou seja, o que ele está dizendo? Você vai ler o livro de Jó, o que ele explica? Que a parte da noite, ela está liberada. Liberada para quê? Que hora que os jovens saem para a balada? 7 horas da noite e meia-noite está de volta em casa. Está se aprontando de 11 para meia-noite para ir. E os pensamentos que tem lá? De tudo. E quem está em casa dormindo? Ou acorda e fica pensando as coisas? Só coisa boa que pensa. Cuidado, à noite só pensa coisa ruim. Isso quando a pessoa já está acostumada a pensar normalmente, tá? E agora quando a pessoa dorme? As forças ocultas vão tentar invadir, te dar ordem, sugestionar, para que você ao acordar de manhã, que você vai estar reforçado pela bênção de Deus, porque durante o dia é a proteção de Deus. Ah, é só para judeu, para evangélico, para quem busca Deus? É para todo, no mundo inteiro. No mundo inteiro, começou a parte da noite, Deus permitiu, desde o começo das coisas, a parte da noite foi dada para que o outro lado, como a Torá chama, o outro lado. E esse outro lado, você fala, é tudo demônio? Também demônios. Tem muita coisa aí que os religiosos nem sonham em saber o que são. O que eles conhecem por um pouco são demônios. Mas aqui já vale para você entender. Esse outro lado, ele vai tentar com estas forças. Aí a pessoa acha assim, mas eu não vou para o outro lado. Claro que você vai para o outro lado. Porque normalmente, dormiu, a alma sai do corpo. No que a alma sai do corpo, o que ela tem de contato direto com Deus? Quase que nada. Então, na hora que ela sobe, o que ela vai enfrentar? Estas forças. Entendeu? Agora sim, baseado nisso, a gente pode começar a falar do que eu prometi ontem. Que a gente ia tentar mostrar um pouco. Agora você vai ter que sentar lá, Indy, para mostrar para mim. Bom, vocês que são mulheres, e os homens também, né? Sabe aquela a batedeira planetária? Todo mundo conhece porque usa para fazer bolo. Também para fazer bolo, né? Aquele encaixe que vai bater a clara do ovo, por exemplo, ela não é assim, ó. Não é todo um cercado assim, é uma bola que está com aqueles aros, não é isso? Pois bem, imagine agora que você está aqui no meio e que todo aquele arco, você tem que imaginar mais arcos daquele. Só de você imaginar esse arco não é aquela batedeira antiga não, que ela só tinha 4, né? Uma haste assim, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Essas mais novas, elas fecham a circunferência toda com arco, entendeu? Como que Deus fez o ser humano? Você olha para você e você só vê essa imagem do seu corpo, tá? Aí você não tem ideia. Se você não está pensando em alguma coisa, você acha que você não está pensando. Aí é que está. Porque você está acostumado com a terminologia daquilo que é o grau mais baixo do homem, que é o corpo físico, que é o nefesh. E a pessoa não tem noção que essa casca, você fala assim, o meu corpo termina aqui na pele. O teu corpo, ele está além da pele. Para cá, ó. Tem coisas, mas você não está vendo. E isso é chamado, em termos técnicos, de corpo sutil. Por que sutil? Porque ele não é denso, não é duro. Duro é isso, ó. Devagar que dói. Ó.
Isso é duro. Agora o corpo sutil, cadê? Cadê? Peguei? Põe o número 1 aí. Deixa eu ver se vira lá. Ah, legal. Dá para aparecer aqui. Agora eu vou ter que ir ali pertinho. Pegar aqui, falar baixinho e sair lá com vocês. Olha só o que todo mundo conhece. Apenas isso. Sabia que eu ia usar isso daqui. Um dia. Ó, pezinho, canela, coxinha, barriguinha, para alguns. Braço, peito, pescoço, cabeça. Você fala, poxa, se o corpo do ser humano. Aqui começa o conflito da medicina, porque os médicos, eles estudam isso. Os médicos estudam aquilo que é o funcionamento desses órgãos que estão aqui dentro. E isso daqui, como você bem sabe, o coração tem a sua base de funcionamento, o rim, o fígado, cada um ocupa a sua função. Então, tem problema em algum órgão desse? Toma-se remédio. Não resolveu o remédio? Corta vesícula. Não deu certo com o remédio? Vai lá, corta, tira fora e costura de novo. É assim, apenas 2 intervenções. Isso aqui é uma medicina de intervenção. Então ela é chamada newtoniana. Depois, já há muito tempo, mas desde 1900 e pouco para cá, tem nascido a medicina einsteiniana. E a medicina einsteiniana, como o nome fala, que vem de Einstein, mas esse conhecimento é bem antes dele, considera o quê? Que o homem não é isso. Gente, 2000 anos antes de Cristo, que na data judaica é antes da Era Comum, no chamamento de Abraão, Abraão recebe de Deus o livro chamado Sefer Yetzirah. No Sefer Yetzirah está revelado como o mundo vê a existência, como que é essa criação do homem, o que é o homem. Quando você lê na Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis, sobre Adão, Adão não era isso daqui. Adão era aqui. Por isso que fala, se você olhar para a tua unha, você vai ver que é transparente. Esse corpo translúcido, ele está para cá. A intensidade vibracional, o corpo vibracional, o corpo físico, ele é de baixa frequência. Daqui para frente vai aumentando a frequência. Quanto mais alta a frequência, mais é o grau que você está extrapolando. Então, grosso modo, a gente aprendeu religiosamente falando um dia sobre o corpo, a alma e espírito, tá? E o povo que estuda não sabe falar muitas coisas disso. De onde vem essa culpa um pouco? Porque dentro de cada religião, o que acontece? Até muitos anos atrás aí, você não tem instrumento para poder medir frequências acima de um determinado ponto. Determinadas coisas que acontecem aqui no corpo do homem, com o corpo sutil, porque você tem um corpo sutil dentro do Nefesh. Por isso que tem a alma Nefesh. Essa alma Nefesh
ela já é um corpo sutil. Você tem esse corpo externo com os órgãos que são palpáveis, não é abstrato. Você, na faculdade, o médico vai estudar o fígado, ele pega o fígado na mão. Vai pegar o pulmão, ele pega o pulmão na mão. Então é físico, não é abstrato. Mas a relação que tem sobre a pele do homem e os capilares, que é essa rede sanguínea, na rede sanguínea, a parte mais, eu não quero ficar falando em termos de medicina, senão fica muito, vou falar do jeito mais simples possível. Você tem a pele e um pouquinho abaixo da pele, antes de chegar na corrente sanguínea, imagina que há esse espaço. De fato tem esse espaço. Só que ele é ocupado por uma frequência. Essa frequência é chamada corpo etérico. E você tem o corpo etérico 1 e o corpo etérico 2. Ou seja, você tem um, guardadas as proporções, antes da corrente sanguínea, e outro depois dela, que vai ter acesso para dentro dos órgãos. Isso que a Torá fala que é o sangue, que nefesh é a vida do homem. O que alimenta cada órgão é o sangue. Por quê? Porque este sangue, ele está sendo conduzido pelo corpo etérico. A informação, ela vem daí. Agora, a inteligência do Eterno, pesquisador lá da Universidade de Jerusalém, a hebraica, descobriu que no DNA do homem está gravado o nome de Deus, de todo o homem. Isso aqui a gente pode parafrasear dizendo que não é como diz aí, que só é filho de Deus quem aceita o Salvador, e o Salvador eles colocam um nome, a rua não sei o que, e Eixo para um, e Yeshua para outros, Jesus para outros, é tudo variante do mesmo nome, mas não tem nada a ver, porque toda a criação vem de quem? De Deus. Quer dizer que antes do homem aceitar a Jesus, ele era o quê? O nome de Deus não estava dentro dele? Essa função do corpo etérico não estava nele? Essas funções de pensamento, de tudo, não estava nele? Estava? Então a vida de Deus não está nele? Então ele é filho de Deus tanto um quanto o outro. Então veja, questão religiosa. Agora, o corpo, nefesh, ele está ligado também com os 4 elementos. Quais são os famosos 4 elementos? Fogo, água, ar e terra. Só que as pessoas, para aprender a entender isso daqui, necessariamente a pessoa precisa ter isso aqui por dentro, não enxerga o aparelho. Então, como que os chineses, é a medicina chinesa, estou falando certo, né? Como que a medicina chinesa traz, como que é o funcionamento do homem? Eles roubaram do judaísmo. Não é questão, eles falam a mesma coisa do judaísmo. É diferente. Como que eles conseguiram enxergar? Porque essas coisas você só consegue ver quem aprendeu a ter domínio de clarividência. E estou falando só um termo, clarividência, ou seja, na igreja, todo mundo na igreja evangélica fala em línguas. Olha lá o que o Paulo fala no Novo Testamento. Todo mundo profetiza? Não. Por quê?
Profecia não é assunto ligado a uma pessoa que tem um dom espiritual dado por Deus? Não é isso? Pois é. Todo mundo tem? Não. Só tem aqueles que tiveram acesso a isso. E para muitos que foram colocados assim. Então, essas pessoas do Oriente, lembrando que Israel faz parte lá do Oriente, tá? Essas pessoas do Oriente, e lembrando que é a descendência de Abraão, dos filhos de Abraão, porque aquele filho que é Isaac, que recebe a bênção, os demais filhos, lembram que eles foram mandados embora? E é esses que foram mandados embora que deu origem à maioria daquele povo oriental, que tem também esse conhecimento. Isso também é herança de Abraão. E isso também vem bem explicado e colocado no Sefer Tzedakah. Tá? Para compreender como vão as coisas aqui dentro e como é por fora, a pessoa precisa ter espiritualidade. Hoje a ciência está chamando essas coisas aqui de espiritualidade. Não confunda a espiritualidade que a ciência coloca com espiritualidade que a igreja evangélica, que o judaísmo fala e que as religiões falam, tá? Porque eles falam dessa espiritualidade que é algo, isso aqui, tá vendo que aqui é algo, daqui para cá, até o povo oriental, até o povo que estuda o famoso esotérico, até eles entendem que daqui para cima está fora de conhecimento, é só com Deus. Então você tem vamos começar. Não, esse é o mais de fora. Corpo etérico. Olha só. Lembram do Yang Yin? Qual é o desenho do Yang Yin? É o branco e o preto. Lembram disso? Aí você está dentro de uma igreja, para quem vinha de igreja evangélica, estou falando de igreja evangélica porque nós viemos de igreja evangélica. Aí é dito que o branco tem o preto tem o branco. Aí fala de uma relatividade, é assim que se aprendeu lá fora. Tá? Nesta relatividade, a teologia vem e fala, isso não serve para a gente, porque a gente não pode viver em cima de relatividade, porque se eu sou santo com Deus, não pode ter trevas em mim. Quando a gente abriu a igreja em 1997, naquele ano o Eterno tinha falado para a gente, ensine as pessoas que o maior inimigo delas não são demônios, são elas próprias. E um pastor que estava aqui com a gente nos deixou por causa de quê? Porque ele não conseguia admitir que o maior adversário dele não fosse Satanás. Ele não conseguia admitir que não fosse Satanás. Ele diz, como que pode eu ser o meu inimigo? Não entra na cabeça. Porque se entrar na cabeça do religioso essas coisas, ele deixa de aceitar o princípio religioso. E eles vão voltar para Deus. No final das coisas, a forma como Deus fez, que se a criatura, para se voltar para o Criador, basta ela olhar ao seu redor, ela volta para o Criador e não vai ser enganada por sistema religioso mais. Mas eu acho que a gente está meio longe disso, porque as pessoas gostam de serem religiosas, elas adoram, elas não querem pensar. Para quê? Tem um pastor que pensa por mim, estou precisando de uma ajuda, ligo para ele me abençoa. Tem o rabino fulano de tal, preciso de alguma coisa, ele lê por mim, ele estuda por mim, ele por mim. O católico, tem o padre, tem o bispo, tem o arcebispo, tem não sei mais o que, e tem o papa. Para que como fazer? Aí as pessoas não sabem nem aquilo que está com ela. Para chegar nesses termos aqui, vocês já ouviram falar na força vital? A força vital
É o Nefesh, com os 4 elementos, que opera no corpo físico. Por que os 4 elementos? Porque tudo que está feito neste universo criado é com os 4 elementos. E fecha um ciclo assim: olha, o que tem no teu corpo, tem na lua, tem no sol, tem na estrela, tem na terra, tem em tudo quanto é lugar, porque todos vêm da mesma mistura. É difícil falar sobre essas coisas, não é? Pensei que eu ia falar rapidinho sobre blá, mas não tem como, né? Tem que explicar como que as coisas vieram de fato à existência. Então, veja só. Se você entender que abaixo da tua pele e antes dos órgãos, você tem uma camada de magnetismo. E depois vem uma outra parte, aí é chamado corpo etérico 1, corpo etérico 2, porque o 2 ele vai levar essa energia, essa força vital, para dentro dos órgãos, no nível celular, molecular. Tá certo? Está dentro do campo da medicina ainda? Tá. O que a medicina vê? Funcionamento dos órgãos. Então, é Nefesh. São os 4 elementos. E está pegando ainda a parte do corpo etérico, que embora já é um corpo que, esse tipo de filamento de corpo, isso consegue ser medido. Isso as plantas têm. Isso todos têm. Consegue ser medido. O próximo já é aqui, ó, o corpo astral. Agora aqui o bicho pega. Por que pega? Porque o corpo astral, já com o nome corpo astral, o religioso já quer lançar fora. Astral, isso aí vem de astros, blá, blá, blá. É questão de nomenclatura. O corpo astral, ele pode ser chamado de corpo emocional. E o judaísmo, a terminologia que Deus usou foi alma nefesh. Alma é uma só, que ela se apresenta em 5. Então, a parte mais baixa, nefesh, que eu já falei. O segundo nível da alma, ruach, que é o corpo astral. O ruach está aqui, essa parte. Ele também alimenta o corpo. Para você entender, onde estávamos nós antes de nascermos nessa terra? No famoso jardim de Deus. Tá? Conforme o judaísmo fala. Eu faço questão de falando sobre o judaísmo, porque eu tenho dito para vocês, você vai estudar essas coisas, eles não citam a norma judaica. E sendo que é do judaísmo que vem todas essas coisas. Eles trocam nomes. E você tem algumas versões aí. E aí o que acontece? Para você entender, um que vai falar de Atma, não adianta você pegar aquele nome Atma e falar, é tal coisa aqui. Você tem que pegar, aquilo é uma linha de pensamento, de escola. Mesma coisa, se eu vou falar de Freud, então tem a psicologia de Freud. Mas você tem a psicologia de Rogers, você tem a psicologia de Jung, você tem a psicologia de Lacan, você tem a psicologia de Adler, você tem a psicologia de diversos nomes. Não adianta você pegar uma coisa e falar, isso aqui é tal coisa, não é a mesma psicologia. É uma nova forma de explicar. Tá? Então, cuidado. A partir de hoje, você está lendo um livro diverso aí você vai falar, isso é tal isso. Não, você tem que entender que aquele autor, que linha que ele pertence. Uma aula aí que a sociedade teve com o doutor de Piracicaba, hoje a Indy mostrou para mim os tópicos, eu falei, ele está usando nova nomenclatura porque ele está dentro de uma área. O assunto tratado é esse mesmo, mas a forma de explicar é outra. O judaísmo explica a reencarnação de uma forma, o espírita explica de uma outra forma. E é a mesma coisa?
Não, é diferente. Bom, onde nós estávamos? No jardim de Deus. Aí o anjo Laila é chamado por Deus e manda buscar você lá, para você entrar com o corpo. O judaísmo fala que a alma, o que ela tem como vestimenta? No teu corpo você tem a roupa. A alma, para ser visível, ela tem que ter um corpo. A vestimenta, a roupa da alma é o corpo físico. Portanto, ninguém é dono desse corpo, porque a vestimenta foi dada por Deus. Ele te emprestou, não é seu. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Eu vou engordar, eu vou emagrecer, eu vou colocar piercing em tudo quanto é lugar. Pode? Pode, o corpo é seu, você faz dele o que você quiser. Né? Pela Torá, não pode. Por que não pode? Porque o corpo não é seu. Eu fui aprender isso há menos de um ano. Mas as pessoas não acreditam, acham que não vai pagar preço, mas vai. Tá bom. E o que é seu então? Se você descobre que você não é dono do teu nariz, de que você é dono? Você é dono da tua alma. A tua alma é o que existe aqui, um pouco por dentro dessa pele, e depois a outra parte do filamento que tem conexão com os órgãos do teu corpo. Aí começa a ficar bom o negócio, porque a alma, ela é totalmente fora do corpo, é aquilo que ninguém vê. Por isso que eu pedi para você, pensa como essa varetinha aqui, e pensa aquele monte de arco ao redor, tá? Agora você vai entender porque literalmente você é energia. Então o que acontece? As pessoas sensitivas, elas conseguem, aí vem a parte explicada da medicina chinesa, tá? Eu acho que a parte aí da imagem, acho que 4 ou 5, aquela que parece um gelo lá. Isso. É que eu peguei do vídeo, tá? Então não fica. Tá vendo aqui que tá. É que eu não trouxe a outra imagem. Aqui tá tudo como se fosse espinhos, tá? São tudo, o teu corpo todinho, ele funciona como esses sensores que capta. Então o que acontece? Você andando aqui, você tem que respirar. Quando você respira, agora a gente põe a imagem essa daqui, a 3. Deus fez o corpo do homem com 7 grandes pontos de energia, que vai receber alguns nomes, e o nome mais famoso dentre todos é chakras. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse negócio de chakras existe. Só que eles, eu disse, esse aqui é como se fosse uma central. Cada central dessa está conectada com uma glândula do corpo, que vai abastecer demais órgãos, uma rede de órgãos do corpo. Tá? Agora você vai entender. Lembra que a gente falou que aqui na pele, abaixo da pele tinha o primeiro corpo etérico? Então ele vai estruturar um sinal nessa parte toda. Aí eu disse que tem um segundo corpo sutil, que aí ele já vai penetrar nos órgãos, tá? Há pouco eu disse que o corpo emocional que está aqui fora, como complemento, que é o corpo chamado corpo astral, é o Ruach. Ele recebe da Neshama, que vem lá de cima de Deus, que vai
por energia, alimenta Ruach, que aí ele vai alimentar a força vital do corpo. Como que ele faz isso? Usando todos esses pontos de energia que vai ser os centros distribuidores para que todo o teu corpo seja cuidado. Está ficando mais fácil, né? Então você tem esses 7, só que não é só eles. Na verdade, por todo o teu corpo, é como se você imaginasse, sabe o céu estrelado? Imagina as estrelas do céu colocadas no seu corpo. Por todas as partes do seu corpo você tem esses pontos de troca de energia. Por onde sai e por onde entra. Agora, como que entra? Respiração. Onde está a energia? Aqui. Ela está passando. Então o que acontece? Essa energia ela bate em mim, eu estou respirando. Aí tem esse processo que você conhece de oxigenação, tal. Mas quando entra como energia. Essa é a energia que o hindu vai chamar de prana. Aonde que ela vai ser potencializada? Nos pontos centrais, que são os chakras. E daqui ele vai partir para a administração dos órgãos. Põe a foto, volta lá naquela, aquela que tem da coluna. A gente não copiou uma que está de perfil? Porque tem uma que está de perfil, porque essa aqui, ó. Que não tem essa de baixo. Essa? É. Então, volta para lá. Ó, então você tem aqui a coluna, o osso, tá? Você tem duas fontes de entrada. Que você, não é que você só existe porque você vive dessa energia. Onde está essa energia? Ela simplesmente está no nosso meio. Qualquer lugar que você vai, ela está no nosso meio. Então, na hora que você respira, você pega ela pelo ar e está entrando. Outra parte que vai entrar é pela base do cóccix, que é aquele primeiro chakra, tá? Ele é o único que é voltado para baixo. A boca dele está para baixo. Por quê? Porque os teus pés estão no chão. Então vai pegar estas energias que vêm da terra e vai subir e vai pegar aqui por ele. Então ele vai distribuir nessa posição. Na verdade, é assim, ele está bem aqui no meio, na base do osso, aqui no cóccix embaixo, e se ele está aqui, olha aqui pelo microfone, isso aqui é a base da coluna. Então, o mesmo ponto de chakra, ele opera para cá e ele opera para cá. Tá? E eles são, a boca dele é como se fosse milhões e milhões de canudinhos. Um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Isso aí te lembra alguma coisa? Do judaísmo? A forma como a sefirá. Essas energias para chegar até aqui, os chakras, eles vão funcionar como transformador de energia. A energia vai chegar com uma intensidade, ele vai fazer o papel da transformação. Ou seja, lá no poste chega com 13 mil, ou é lá na torre que é 13 mil? É 13 mil em cima e 11 mil embaixo. Então, se essa energia de 11 mil chegar na tua tomada, você conectar essa caixa, vai explodir. Porque ela é 110. 110 para 11 mil, você precisou de ter um transformador. O chakra, ele vai funcionar como um transformador. A energia chega altíssima. Por quê? Porque ela vem do alto, ela vem de Deus. O mesmo sistema
das 10 sefirot, que vai descendo, passando por transformação, até chegar nesse mundo aqui, com capacidade de ser usada essa energia. E aí ela chega na natureza e tal, e vai ser pego pela terra e vai ser pego pelo ar. Vai para estes pontos e aí ele vai direcionar. Por que a pessoa fica doente? Antes dela ficar doente aqui no corpo, ela fica doente nesses corpos de fora. Acontece a modificação aqui, ó. E como acontece essa modificação? Porque lá na base da cabeça, a parte do intelecto, é onde começa o centro de maior voltagem. E os pensamentos não estão só aqui no cérebro. Então você tem naquela primeira da imagem, você tem aqui a primeira, que é o corpo normal, tá? O segundo, corpo etérico, tá aqui, ó, coladinho com o corpo. O terceiro é o corpo astral, que é a famosa aura. Quando você vê em desenho, você vê o fato espiritual, que é aquela parte branca que acompanha a silhueta do corpo, é o corpo astral. Numa viagem astral, ou quando você está aqui e Deus te conduz para ver alguma coisa, volta lá na parte geral. Quer ver? Eu não copiei essa imagem. Volta aqui, ó, isso. Desce mais. Pode ir. Aqui, ó, essa. Essa daqui. Essa aí. Isso, pode clicar. Olha aqui. Isso aqui é uma projeção astral. Quando nos nossos atendimentos, que Deus mostrava alguma coisa, que a gente via a pessoa e que ia em tal lugar, o nosso corpo ficava ali. Está aqui. Esse aqui é aquele famoso cordão de prata. Só que o cordão de prata, quando a gente faz a meditação, usando lá o nome de Deus, geralmente não são 3 letras? 1, 2, 3. Depois, lá no final, a gente não manda juntar a energia dos 3 para ficar num único filete, não é isso? E não vem para a gente aquilo? Pois é, esses 3 são unidos e são visualizados como o famoso cordão de prata. O cordão de prata, na verdade, liga esses 3. Por quê? Porque este corpo aqui, ele mantém a consciência daqui. Você está aqui com o corpo aqui, mas sabe o que você está vendo lá. E você sente porque você tem esse segundo. Então, essas coisas que você percebe como se tivesse, como a gente é muito materializado, você fala que você está no lugar quando você está lá vendo, sentindo, tocando, e você sabe que esteve lá. Mas você, quando está em espírito, é como se tivesse também materializado, só que você não está materializado. Fala-se no materializado porque você pensa nos sentimentos, no cheiro, no gosto que sente, tal. Tudo isso mantém-se, esse corpo está ligado aqui, para você ter essas percepções, ó, coração, a parte visceral como um todo, e aqui a parte da cabeça ligada ao cérebro, para você ter noção das coisas. Compreende isso? Eu já fiz isso aí assim. Esse cordão aí. É 11h30 ou meio-dia e meia? 11h30? Eu já fiz isso com esse cordão aí. Um sonho? Cordão de prata. Pois é, agora você está aprendendo o que ele significa. Sinal que literalmente você estava vendo que você está fora do corpo. Quando a pessoa morre, famoso experiência de quase morte, EQM. A pessoa vê isso aqui, ela está isso aqui, ó. Ela não escuta, ela não vê tudo. Por quê? Porque ainda está conectado ao corpo. Tá? Quando acontece a pergunta que o Gabriel fez ontem, sobre como que
eu vou tomar conta das minhas coisas, de pensamento, caráter, e como que eu vou lutar com essas coisas. A parte lua é o corpo astral, que recebe a vida de Neshama, que está mais conectado com Deus. É tudo frequência altíssima. Qualquer distúrbio que acontece nessas regiões superiores, ela vem afetando por efeito cascata. Acontece lá em cima e vem afetando o de baixo. Tem um diagrama que eu não trouxe, que ele vai formar que nem um pentagrama, ou seja, uma estrela. Então você tem aqui, ó, fogo, não é nada com isso aqui não, fogo, terra, metal, água, madeira, é um pentágono. Então, fogo é coração. Fogo, ele produz a terra. Como que ele produz a terra? Queimando a madeira. O fogo queimando madeira, madeira, cinzas vira terra. A terra, ela vai ter domínio sobre o metal. Por quê? Porque o metal está dentro da terra. Onde tem metal, tem fonte d'água. Então, do metal vem a fonte d'água. A fonte d'água afeta a madeira. A madeira é fígado. Então, você tem coração, baço, metal, que é, acho que é pâncreas, não lembro. Aí vem para rim, bexiga, madeira, não lembro também o que é. Eu não vim para dar aula sobre essas coisas, porque eu ainda estou estudando mais, para você ter domínio para ir lá, para cá, voltar, tal. Então, esse é um ciclo produtivo. Você vê que vai fechar. Esse que cria esse, que cria esse, que cria esse, que cria esse, que cria esse. Agora você tem um ciclo destrutivo. Isso é a base da medicina chinesa. O destrutivo que vai formar uma estrela. O fogo, ele vai estar conectado, então, o fogo, então, para lembrar, as 5 pontas: fogo, terra. Não. Então, você só faz a cola aí para mim. Fogo, terra, metal, água, madeira, fogo. Fechou o ciclo. Nesse sentido horário, é um criando o outro. Isso é chamado ciclo produtivo. É assim também que funciona dentro do corpo. Ou seja, você tem um problema na parte terra. Ela está ligada com o chakra, que está administrando o mar do teu corpo. Você teve um problema ali, ou seja, quebrou a sequência. Daqui para frente, você passa a ter problema no teu corpo, dos demais órgãos. É assim que vai identificar os vínculos de doença. E o destrutivo? O destrutivo você tem aqui, então, lembrando, terra, que é o fogo, terra, metal, água, madeira, fechou no fogo. Olha, o fogo derrete o metal, então ele destruiu o metal. Mas com o metal, você faz o machado, que corta a árvore, destrui a árvore. Mas a árvore, quando cresce, ela invade a terra. A terra levanta a barreira, não pode ser feita pela Vale, tá? Porque rompe e mata todo mundo. A terra levanta barreira contra a água, e a água apaga o fogo. Fechou o ciclo. Esse é o ciclo da vida, produtivo, destrutivo. Isso funciona dentro do seu corpo, funciona em todo o universo. É assim que... Eu coloquei no grupo para o pessoal ver depois as imagens. Ah, legal. Muito bem. Deixa eu ver. Eu estou só por cima, porque tem bastante coisa para ser falado nas entrelinhas aí.
Sobre a pergunta de ontem. Então é assim, o corpo físico, que é o nefesh, vai estar relacionado na alimentação dos órgãos. Então lembra que eu disse para você pensar na batedeira planetária? Esses arcos que você tem ao teu redor, é ele que vai captar essa energia por onde você está passando. Tá? No que captou, ela é trazida para dentro do teu ser. Ela vai cair aonde? Naquele primeiro corpo etérico. Aí ela vai fazendo o caminho do corpo. O que entra pela terra, ele vai subir. Isso aqui é interessante, porque ele é representado aí como uma serpente, Kundalini. Então ele faz o caminho de baixo para cima. Você viu que tem as cores? Quais são as cores? Volta lá naquela foto que tem as cores. Isso aí, isso. Uhum. Ó, vermelho. As cores, ó, outra coisa que é para a gente desmistificar aqui hoje. Sempre foi ensinado na igreja para a gente no passado que cromoterapia era do diabo. Certo? Vou dedá-lo. A Lu aprendeu, aí estudando alguma coisa, que se você pegar uma garrafa azul, coloca no sol e depois você toma, vai curar a tireoide dela. Pergunto para você, ela acha que não, mas é tireoide. É crendice? Não é. Veja, aqui é azul. Onde é a tireoide? Aqui. Azul com azul. Isso mesmo. A tireoide é a glândula que está conectado com esse terceiro chakra. Só que vai pegar, lembra que eu falei que pega a parte da frente, a parte de trás, e está conectado com um monte de outras entradas e saídas, que vai alimentar todo esse sistema. Aí pega a garganta, deglutição, laringe, faringe, esôfago, pega toda essa região. Agora, ela está na frequência, que a frequência dela, na verdade, é o azul. Aí a pessoa vai, pega uma fonte de luz, coloca aquele papel azul, e a pessoa fica debaixo daquela luz azul, voltado para esse ponto aqui. O que acontece? Ela está harmonizando o teu corpo. Estes pontos aqui precisam estar harmonizados. Isso aqui, harmonizado, significa que eles estarão desbloqueados. É por isso que a pessoa cura, porque começa a fluir a energia que passa pelo corpo, não tendo obstrução, vai curando. Entendeu? Então, cromoterapia, a base está aqui, ó. Você tem aqui, ó, o vermelho, a faixa de frequência vai de 480 a 780, que vai ser do vermelho ao violeta. Então você tem aqui, ó como é fácil guardar. Vermelho, não precisa falar por quê, né? Vermelho, aí você tem o próximo que é amarelo. Alaranjado. Isso, que está ligado com a parte sexual, com as glândulas sexuais. Aí você tem o amarelo, o próximo ponto. Veja só, olha como é fácil. Se você pegar o amarelo com o vermelho, que cor que dá? Laranja. Então você já guardou, o de cima é laranja, é aqui, abaixo do umbigo. O próximo é aqui. Amarelo. Qual é a cor? Verde. Verde é o do coração. Tem um antes. Você já tinha falado do amarelo. Eu já tinha falado? Então, ó, é o vermelho. Pega a parte do cóccix. Tá? 2, laranja. Parte sexual. Glândulas sexuais. O de cima, amarelo.
Isso, pega todo o sistema digestivo. O de cima, Verde, que é o sistema circulatório. que vai lembrar a parte do coração. O coração vai estar aqui, mas ele vai estar bem aqui. Ele não vai estar aqui do lado do coração. Ele vai estar aqui, nessa linha. O próximo, aqui no pulmão de Adão, relacionado com a tiroide. Tá? O outro, aqui, o chamado terceiro olho. Qual é a cor? É azul escuro. Um é mais claro, outro mais é o sistema nervoso. E depois, Fora. o violeta. É. Que aí já está numa conexão com Deus. Entendeu? Os remédios frequenciais, eles vão trabalhar dentro dessas frequências. Por isso que você tomando o remédio frequencial, aquelas gotinhas, homeopatia está vinculado com esse conhecimento. Hã? Sim, tudo começou por causa dos pontos acupunturais. Porque a medicina chinesa ela já falava dos pontos de acupuntura. E eles começaram a entender por que espetando aquelas agulhas tira dor. Porque libera o hormônio lá no corpo humano que tira a dor. Agora, como é que faz isso? Aí eles começaram a perceber que quando aquelas agulhas são espetadas, nos pontos que eles tinham lá chamado como pontos acupunturais. E chamados também como pontos meridionais. Aí eles começaram a descobrir que quando o aparelho começou a pegar esses sinais, eles começaram a descobrir que essa frequência, esse caminho magnético, batia com os pontos da acupuntura. Aí começaram a estudar, pesquisar, aí bateu. Agora, como que eles sabiam disso? Se não tinha aparelho para medir. Só sobrou uma forma, um método. A pessoa que tem visões, que tem aquela capacidade de enxergar além do corpo físico. Então, por que a medicina tem problema com isso? A ciência de uma forma geral. Porque a ciência, ela tira Deus das coisas. E para você compreender uma visão dessa daqui, você tem que entender como que a pessoa consegue enxergar. Ela está tendo um poder, e esse poder está vindo de onde? O Rabino Eliyahu conta que lá na Yeshiva tinha um dos alunos lá, que ele conseguia enxergar o corpo da outra pessoa, as cores. Lembrando que cada cor está numa frequência. Tá? A maioria, as pesquisas para chegar nessas coisas, que descobrir essas coisas, tiveram que adotar uma metodologia espiritualizada. Espiritualizada nesse sentido, que a pessoa está além da matéria. E aí começou a fechar as informações batem com o judaísmo, porque para Abraão, Deus trouxe o conhecimento pelo livro Sefer Yetzirah. Do Sefer Yetzirah, eles podem ter consultado? Pode. Vem tudo da descendência da mesma família? Pode. Mas também pode ter as experiências que eles tiveram para conhecer esses pontos? Pode, que é o que se ensina que na verdade é. Isso aqui que eu estou falando para vocês, estão nos livros esotéricos, mas isso que eu estou falando, da forma que eu estou falando, está dentro do livro chamado Medicina Vibracional. Foi ela, a partir daí, que abriu uma visão para que surgisse o que tem hoje, medicina vibracional, ou seja, a medicina quântica, de saúde quântica. A medicina de saúde quântica, ela vem desse estudo, que é pelo livro Medicina Vibracional, do Richard Gerber. Então chega uma parte que ele fala assim, bom, agora não tem aparelhos mais para a gente provar essas coisas. Agora a gente tem que entrar no campo daquelas pessoas que têm essa capacidade de viajar. Eu contei para você uma dessas experiências. Queriam provar se a viagem astral de fato existe. Então pegou lá o fulano,
que dizia que fazia a viagem astral. Olha aí o gatinho. Pegaram um gato, o gato desse rapaz. Colocaram o gato dentro de uma sala totalmente fechada, sob controle, e com os aparelhos ali ligados, que iria detectar alguma entrada de energia. O gato, na presença do dono, o gato fica tranquilo. Fora da presença do dono, ele fica inquieto. Bom, como que eles iriam fazer? Mantiveram o gatinho lá nessa sala totalmente vedada, fechada, e distante dali o rapaz. Ligaram os aparelhos, aí o cara começou a técnica dele. Então ele iria usar qual corpo? Corpo astral. O corpo astral, ele passa por paredes. Então ele ia lá dentro da sala. Quem que estava sendo avaliado? O gatinho. Quando o cara fala lá que ele já estava na técnica, qual o comportamento do gato na sala? Mais sossego. O gato sabia que o dono dele estava ali. Percebia. Vocês já ouviram, né? Que os animais sentem e percebem e enxergam coisa que a gente não vê. Ouve coisa que a gente não vê. Justamente por causa de frequência. São as frequências. Então o gato ficou quieto, por quê? Para ele, o meu dono está aqui. Ficou quietinho. Mas ali, entre seres humanos, cadê o fulano? E em corpo, na igreja evangélica, a gente chama isso de corpo e espírito. Você vê, você escuta, é como se você ali estivesse, na verdade você estava, só que numa frequência alta, porque em corpo físico você está numa frequência baixa, entendeu? Pois é, o ir além, você vai crescendo. É que eu não quero entrar nesses detalhes mais complicados, senão vai encher a sua cabeça. Mas o processo de reencarnação do judaísmo, ele vai trabalhar nessas abordagens. Começa com Nefesh, depois Ruach, depois Neshama. A pessoa começa a fazer o Tikkun, ou seja, a retificação primeiro daquilo que é a parte mais baixa da alma, que é Neshama. Às vezes ela leva a vida inteira e não consegue, ela tem que voltar mais uma vez para dar sequência. Uma das bases, toda noite o teu corpo sai em corpo astral, vai para regiões espirituais. Naquilo que você já conseguiu retificar, essa parte sua fica lá com Deus. Você volta a menor. Para quê? Para que você não suje de novo. Você está retificando por partes. Entendeu? Essa parte, a gente teria que dar uma aula só sobre isso, porque tem muita crendice, muita doutrina espírita, vai dar maior confusão. Então, deixa quieto. O que você tem que aprender? Que o teu corpo, de fato, ele é por energia. Você tem os 7 pontos. Essa é a base mais simples. E você vai alimentar essas energias com aquilo que você capta, a energia que está à nossa disposição. Então ela vai bater em você e vai penetrar e influenciar através de ressonância. Esses corpos todos que a gente mostrou, eles estão sobrepostos um no outro. Está tudo junto. Por que você não enxerga esse tudo junto em você? Porque por causa da frequência. Tá? Agora, pode uma frequência 50 com uma outra frequência 50, um vai entrar dentro do outro e coexistir? Não. Um vai invadir o outro. É aquela lei física que fala isso. Eu tinha curiosidade na época assim. Você pensa no teu corpo, você está passa um espírito, tem aquela questão, um espírito passou perto de mim e eu me arrepiei. Está escrito no livro de Jó, isso. O espírito, ele está numa alta frequência.
ele vai passar pelo meu corpo tranquilo. Por quê? Porque eu estou numa baixa frequência. E agora os pensamentos, aqui a sobreposição dos corpos. Na verdade, a tua verdadeira imagem é isso aqui. Por isso que quando você vê em filme, você vê como uma imagem luminosa. É isso mesmo, é isso que é a verdadeira pessoa, que é a junção desses corpos. O corpo físico é o último. Vendo aqui na nossa realidade, é o primeiro que você vai ver. Mas se você estiver fora do corpo, você vai ver essa imagem aqui. O corpo físico vai ser o último a ser visto. Aí tem uma outra imagem aí, gente, que foi com corte longitudinal. Esse daqui, ó, esse tanto faz. Aqui. Então você tem o corpo físico, o corpo causal, depois eu tenho o corpo mental, aí você tem o corpo astral, que é que está mais ligado aqui, ó. Então esse aqui é o mais de fora. Lembrando que essa cor aqui, violeta, é a de mais alta frequência. Daqui para cima, só com Deus. Abaixo dela, você vem para o corpo mental, que está a meditação que a gente faz. Tal, com o nome de Deus, imagine, Yud, Re, Vav, Re. Ilumina essas letras, capta a energia dessa letra, ajunta num único cordão, vem sobre a pessoa, entra por aqui. Aonde ele entra? No cérebro. E aonde ele vai tocar? Glândula pineal. Aí a gente fala assim, ó, cérebro, coração, fígado. Magnetismo é o que vai trazer a realidade das coisas. Aí você tem coração, aqui vai estar, segundo o livro do Tânia, da Hassidut, vai estar a sede da alma animal e da alma divina. E tudo vem de Neshama. E esse esquema, ele quando a gente fala sobre o sistema judaico de Sefirot, é a mesma coisa. Recebe do Ein Sof, passa por Atzilut, desce para Briá, desce para Yetzirah, desce para Asiá. Chegando em Asiá, ele vem em você. Ele vem corpo causal, corpo mental, corpo astral, primeiro etérico, segundo etérico, primeiro etérico, corpo físico. Não é legal conhecer essas coisas? Gente, é fascinante. O DNA do homem, ele tem um nome Yud Re Vav Re. Por quê? Porque o espaçamento daquelas letrinhas que formam o DNA são 4, tá? E ele segue todo o percurso daquele entrelaçamento, ele segue rigorosamente o espaço. O primeiro espaço é 10. Como é o nome de Deus? Yud, Re, Vav, Re. Quanto vale o Yud? 10. Quanto vale o Vav? 6. Aliás, o Re? 5. Quanto vale o Vav? 6. Novamente, o Yud, o Re? 5. Então, o espaço catalogado lá é literalmente 10 Yud, 5 Re, Vav, 6, Re, 5. Dá certinho. Ou seja, é aqui que você pode falar, está aí a partícula de Deus. Está aí o nome de Deus gravado na criatura. Descoberta de um israelita. Não tem como negar. Está aí marcado. Ou seja, como que você sabe que o quadro que você viu pintado é de Rodin? Ou é Da Vinci? Como que você sabe que a Mona Lisa é do Da Vinci? Pela técnica de pintura que ele usou. Cada pintor tem uma técnica de pintura.
Sim, tem a técnica. Seus traços, né? Tá. Agora vamos para o leigo. Pelo nome. O leigo é o nome. Eu vou lá numa vernissagem, eu vou ver aquelas fotos que eles desenham. O que você entende? Nada. Né? Chego ali no carro com você, abre o motor, você fica pensando, puxa, que motor maravilhoso é esse e tal, não sei o quê. E eu, né? Eu fico vendo lá, ele é grande, né? Ou ele é pequeno. Ué, a gente não entende, não é verdade? O pintor, como que a gente descobre? Porque está lá o nome dele, acabou a pintura, põe lá o nome, que é a propriedade. Deus fez a sua criação, a sua criatura e colocou o nome dele. Para não ser roubado. Eu sou de Jesus. De jeito nenhum. Você é de Deus. Cadê o nome Jesus no teu corpo? Não tem. Mas e o de rei tem. Aí é que está. Muito lindo, né? Chega, esses assuntos aí eu sei que cansa a cabeça, mas é fascinante. Cromoterapia, você teve uma noção de como ela funciona. Os remédios frequenciais quânticos que curam, você teve uma noção de como funciona. Sobre o que eu falei da Lu, a água, ela tem a capacidade de captar a energia. Então o que acontece? E o Sol, qual outro detalhe? No Sefer Tzirah, ele coloca que Deus colocou o Sol e a Lua, em Gênesis está escrito como sinais, certo? Eles servem como filtros. Sabe o que a medicina quântica fala, o que essas teorias esotéricas falam? Que o Sol e a Lua funcionam como filtros dessas energias. Bate tudo certinho com o Sefer Tzirah, da forma como Deus determinou as coisas. Então a acupuntura é válida também. É válida. E foi através desse ensino que eles descobriram. Foi a porta de entrada. E a acupuntura é chinesa, né? É chinesa. É chinesa. Isso, vem dali. A medicina chinesa usa essa questão. Produtiva e destrutiva vem lá dos chineses. Tá? Por que eu estou falando assim? O ensino da Kabbalah judaica, ele fala essas coisas? Fala. Só que você vai estudar física quântica, você não vê uma citação do judaísmo. Mas você vê a citação, o médium fulano de tal. Por exemplo, o Eduardo Bach, aportuguesando o nome dele, para desespero dela. Sempre aparece em segundo plano. Eduardo Bach. Ele era médium. Ele tinha, por essa sensibilidade, ele conseguia perceber a energia liberada pela planta, pela folha, pela rosa, pela pétala. Naquela época ele começa então, ele pega aquela pétala, coloca na água e põe no sol. O sol é quem faz o serviço. Ele pega a energia daquele corpo da pétala e passa para a água. Você pega a água, que aparentemente ela está normalzinha, mas ela está energizada. Aí você vai falar assim, então quer dizer que quando uma pessoa faz a oração e o copo d'água está ali do lado, aquela água é válida como abençoada? Fica rindo, né? Que ficou o copo em cima da televisão. Coitado, como esse povo é trouxa. Vai. É tão verdadeiro, né, que quando a gente nasce, uma das prescrições médicas é que você deve deixar o bebê no sol, dar banho de sol no bebê todo dia. Para captar a vitamina D, senão ele pega raquitismo. É a energia que o sol libera. É isso aí. Tá vendo? A técnica da Lu funciona? Funciona, porque ela pega a água na garrafa azul, que o sol vai fazer o serviço, vai pegar a captação do azul, passa para a água, na hora que ela toma, vai energizar. Como que essa água que estava no azul vai saber aonde é que vai ser usada? Na hora que entrou no corpo, misturou tudo. Pela frequência. Ela só vai entrar
Coloca na frequência 600 e pouco, que é o máximo é 780. Então você está aí na casa de 510 para frente. Ora, se ela pegou aquela parte de frequência de 510 até tal, que é referente a este azul, na hora que ela tomar água, ela vai alimentar qual chakra? Esse. Da tireoide, que está responsabilizado com a tireoide. Que a tireoide lança os hormônios que controlam toda essa região. Por isso que desbloqueia esse lado. Entendeu? Muito bom, né?